interessa nesse processo não é defender Jairo. Jairo é um homem poderoso, ele que se vira para se defender, né? O que me interessa aqui é esse fenômeno social, onde essa mulher, professora, periférica, apesar de todo o histórico dela apontar que ela não tem absolutamente nenhum crime cometido em relação ao seu filho, porque os apontamentos que o Ministério Público faz são frágeis, dizer que ela não cumpriu o seu papel legal de tutora, de protetora, dizer que ela deixou o filho entregue à morte por interesse financeiro, por vislumbrar interesse financeiro. Isso é uma acusação esdrúxula por todo o histórico que há nessa mulher. Então o meu foco é aqui. É uma mulher que tem todo o histórico de não ter cometido crime, que tem o tempo todo a defesa questionada pela opinião pública e agora até por outros profissionais do direito, que por ser mulher não teve o direito de ser ouvida até agora, nem que seja pelo meio das suas testemunhas, porque a maioria das testemunhas da professora Monique foram vistas como informantes e o promotor disse que isso tudo não acrescentou nada ao caso. E eles acrescentaram, eles é que não quiseram ouvir. Observem, aí eu vou procurar não passar muita coisa, não reproduzir muitos trechos do interrogatório, mas observe o comportamento do promotor durante todo o interrogatório da dona Rosângela. Ele já está com a sentença na mente dele, ele não está nem para nada não. E aí você tem um Ministério Público, você tem os membros do processo, acusação, defesa, magistratura, todo mundo ali julgando uma mulher periférica. O Jairo, ainda que ele seja inocente, ele já tem a inerência do classismo de todo o processo. Né? A elegância, os advogados, os poderes, eles prestam atenção em tudo, deixaram as testemunhas falarem, deixaram o coronel quase declamar uma poesia no depoimento dele. Não deixaram a doutora Elisa falar porque ela era a testemunha-chave da mulher periférica. E as testemunhas que falaram, por serem vistas como informantes, não cumprindo o requisito legal de terem um compromisso com a verdade, mas eles falaram a verdade. Né? Você não vê blefes ali, você não vê no máximo, tanto no depoimento do Shelby, o tio primo da Monique, quanto no depoimento do Brian, da dona Rosângela, dos que trabalharam para eles, você vai vendo no máximo um receio, porque é uma turma periférica tendo meio que pedir licença a um tribunal que é em si mesmo de classes poderosas, que está ali não representando aquelas pessoas periféricas. Então há esses receios, e aí os receios, as idas e vidas ficam parecendo mentiras, mas são apenas isso, receio. Os meus olhos estão voltados para isso, e especialmente para as questões relativas aos direitos da mulher. Se a opinião pública tem prontidão em compreender esse pai que precisou se ausentar por motivos trabalhistas, por que essa mesma opinião pública não consegue fazer o exercício de entender que essa mãe que estava na casa no horário que o filho foi morto, por que a gente não presta atenção em tudo que ela vem dizendo, seja através da sua carta de 29 páginas, seja através da sua defesa trazendo as testemunhas, seja através daquela testemunha silenciada, a doutora Elisa Krieger? Por que a gente não consegue compreender que essa mulher de fato ela não estava tendo acesso à plenitude das informações porque ela de fato estava num relacionamento abusivo. E aí não foi nem escolhas que ela fez, ela estava tentando entender alguma coisa, procurar alguma coisa, confirmar alguma coisa, e aí o algoz da criança foi mais veloz do que ela. Por que a gente não consegue entender isso, contextualizar isso, sendo que a gente tem uma rapidez de entender, ah não gente, o pai precisava sair, você tem que entender, não é assim não, mas a mãe... É assim que as pessoas fazem. E esse público não consegue compreender, então, as razões de a professora Monique, em algum momento, ter tido, talvez, e eu gosto de enfatizar isso, talvez, porque ela era uma mãe muito atenta e presente. As circunstâncias ali é que a enganaram. E que na noite em que o filho foi tragicamente morto, ela estava sedada, dopada, sem um domínio da sua vigilância,
porque também há aquelas condições, mesmo tendo violências sutis por parte do seu então companheiro, ela confiava nele. Ela confiava nele. Ah, mas a questão dela comprar a câmera mostrava desconfiança. Desconfiança é diferente de contundência. Por exemplo, eu tenho 3 crianças e eu as amo. Mas vamos supor, crianças, todas adultas agora, né? Vamos supor que uma dessas minhas crianças possa estar envolvida em um vício, sei lá, maconha, cocaína, algum tóxico desses pelos quais a juventude possa se viciar. Eu posso, do ponto de vista técnico, desconfiar, gente. Se o meu filho está viciado em maconha, ele pode pegar um dinheiro numa gaveta minha. Mas isso é uma desconfiança que eu posso até pensar em esconder o dinheiro desse menino, que ele possa estar viciado, por exemplo. Mas isso é bem diferente de eu ir lá e fazer isso. A desconfiança da professora Monique em relação ao Jairinho tinha a ver com isso. Ela achava estranhos os relatos que ela estava recebendo, chega a adquirir a câmera, né? Mas ela não tomou as providências rápidas porque era o marido dela naquela situação. Ela estava ali naquele relacionamento, mas ela também estava pensando, meu Deus, eu saí muito rápido do relacionamento, agora eu estou aqui, estou vendo indício de alguma coisa, mas esse cara não deve ser assim. Ou por outro lado, o menino, ele também tem uma vontade muito ferrenha, ele chorava em outras situações, ele fazia vômitos e as pirraças das crianças em outras situações, então ela ficava confusa. É o que eu estou dizendo. Eu posso às vezes desconfiar até de um filho meu, mas não quer dizer que eu acho que ele seja criminoso. Eu desconfio nesse sentido, olha, um filho pode ter algum vício que possa ser até levado a roubar o dinheiro do pai para alimentar esse vício. Mas isso está longe de significar que eu ache ladrão e que por isso eu vou sair trancando as minhas coisas. Consegue entender um pouquinho aí essa comparação? Estou fazendo comparação que pode acontecer nas melhores famílias. É esse tipo de desconfiança que a professora Monique tinha e que o processo, né, os membros da acusação agora querem pinçar isso e falar, ela desconfiava, não tomou as providências. Não é assim não, gente. As desconfianças são permeadas por outras confiabilidades. As desconfianças são permeadas por outros movimentos de idas e vindas. É muito estranho o que ele fez hoje à tarde, mas ele é legal. Ele chegou hoje, ele tratou o menino bem, o menino foi lá e sentou no colo dele. A mesma babá que manda um vídeo para mim do menino mancando é a mesma babá que senta o menino no colo dele para ele conversar com ela. Isso para ele conversar com o Jário, no caso, né? Então, são movimentos muito confusos e que envolvem muitas outras confianças. A confiança que ela tinha no Jário, a confiança que ela tinha no menino, a confiança que ela tinha na babá, a desconfiança que ela tinha que o Jário poderia estar fazendo alguma coisa, mas a desconfiança que ela tinha que o menino também poderia não estar satisfeito com aquele relacionamento que acontece com quase todas as crianças que eu e você conhecemos, não é verdade? Então, a gente tem de fazer essas leituras, são muitas nuances, muitas fumaças. E aí o Ministério Público, por se tratar de uma mulher periférica, não está tendo cuidado de fazer essa leitura. O nosso sistema judiciário precisa fazer a leitura das questões de gênero num processo como esse. Este é o meu foco. Não é dizer que Jairinho cometeu ou não cometeu. Sobre o Jairinho, no máximo, posso dizer que ele tem indícios. Coisa que a Monique nem tem. Monique não tem indícios de ter cometido, ou participado, ou engendrado a morte do seu próprio filho. Eu vou até enfatizar aqui uma desconfiança que o próprio Leniel tinha em relação ao filho. Desconfiança não é no sentido de incriminar o menino, é no sentido seguinte: a dona Rosângela vai dizer que por diversas vezes o pai evitava sair com o filho porque ele sabia que quando ele saísse com o filho, o menino ia fazer uma pirraça, um choro, um drama de criança que precisa ter as vontades satisfeitas. Então, para evitar ver o filho sofrendo, porque ele achava que o filho sofria, né, uma característica do pequeno Henri, ele pedia a dona Rosângela, olha, fica com ele aqui, ou seja, era a hora do pai estar com o menino. Ele pediu a então sogra para ficar com o menino, né? E aí a sogra ficava com o menino por quê? Para que ninguém visse esse menino sofrendo. Quando eu falo de desconfiança, eu falo nesse sentido. Ele já sabia que a criança tinha esse estilo de sofrer no sentido corriqueiro do termo, que ele não gostava de determinados lugares, ou chegava no lugar e já queria logo voltar. Talvez um
eu não estou aqui fazendo nenhuma avaliação psicológica de ninguém, eu estou falando só de um traço, de uma característica. Talvez uma característica autista. Ele se sentia à vontade em determinado ambiente. Se ele não estivesse naquele ambiente, ele tinha uma hipersensibilidade e aí ele queria voltar. O que eu estou dizendo é que quando o menino apresentava essas questões lá na casa onde ele morava com a Monique e o Jairo, a Monique pensava assim, não, isso é mais uma das coisas que ele faz todos os dias, seja na casa da minha mãe, seja aqui em casa, seja até saindo com o próprio pai que precisava deixá-lo com a minha mãe para que ele não passasse por essas circunstâncias. Olha o nível de incertezas que a gente tem em relação às atitudes de uma criança. E enfatizando aqui, eu não estou querendo colocar a culpa no menino, só estou querendo mostrar o porquê do estado confusional em relação à percepção da professora Monique do que estava acontecendo ao filho dela. Porque o próprio Enel pensava assim, não vou levá-lo não, para ele não se sentir assim. Na verdade, eu não queria que um relacionamento entre ela e Liniel terminasse porque eu vivi 36 anos com meu marido e não que ela não tivesse que viver. Duas coisas que eu preciso apontar em relação a esse trecho. Primeiro, a professora Monique, então, não falava para a mãe dela das violências que ela sofria, porque primeiro ela estava tentando entender se aquilo era violência mesmo. Eu acho interessante porque quando é para perguntar para outras pessoas, eles falam assim, e aí, a Monique estava com feições de estar desesperada? Você acha que uma mulher que estava sofrendo violência iria toda chique à delegacia? Eles fazem essas perguntas baseadas na aparência. Aí quando a mãe vai dizer, a avó vai dizer, olha, eu não via meu neto sofrendo violência porque não era nem a aparência, o corpinho dele ao qual eu tinha acesso não apresentava os sinais de violência. Ah, essa avó aí é isso, é mulher periférica, avó de uma criança. A senhora não teria alguma maneira de comprovar se a distância foi por vontade ou se foi por uma necessidade profissional? Sim, profissional. Agora, a necessidade profissional, ela pode ser escolhida também. Quando você tem uma família, você escolhe a sua necessidade profissional. Eu trabalhei a minha vida inteira, tive 2 filhos, tive a oportunidade de ser convidada para dar aula em outros lugares e nunca fui. Eu tive a oportunidade de fazer mestrado em outros lugares e nunca fui, porque sempre dei a prioridade a educar meus filhos. Por mais que eu chegasse às 10, eu chegava. E aí é uma pessoa que ela não sente assim porque ela está do alto do seu poder de mulher branca privilegiada, de renda alta, de prestígio público, né? Vamos botar o dedo na ferida. Esse é o problema desse processo. É um monte de gente privilegiada processando uma mulher que não é privilegiada por ser mulher, por ser periférica, por vir de uma etnia que não é contemplada pelas justiças deste país. É só isso mesmo que está acontecendo. E aí ela vem com esse questionamento que tem a função de defender o macho probleminha. O que é o macho probleminha? É aquele homem que a princípio tem uma dor verdadeira, sincera e legítima. Mas aí ele vai usando dessa dor para fazer inferninho na pessoa com quem ele teve um relacionamento, né? A advogada dela saiu do caso. O que será que ela descobriu de podre na minha ex-mulher? Ela mentiu no processo. Por que ela mentiu no processo? É porque o negócio aconteceu na segunda tarde, ela confundiu na carta e falou que foi domingo. Aí essa é a mentira grave do universo. Isso nem é mentira, isso é um equívoco, né? Para não falar de outras coisas. Então, aí a doutora Sâmia vai defender o macho probleminha, dizendo o seguinte, olha, a senhora tem que entender que esse homem que foi ausente, ele não tinha escolha, ele tinha de estar ausente. Aí dona Rosângela, mulher periférica, soberana, vai dizer, olha, a ausência também é uma escolha. E ela está certíssima. Porque é isso. Ela vai dizer, olha, eu, mulher, tinha uma vida difícil. Eu tive que escolher abrir mão da minha vida para estar com meus filhos. Eu tinha que escolher alguma coisa para cuidar dos meus filhos. Então, por que eu não podia escolher também algumas dessas situações? Isso que ela fala, eu vivenciei pessoalmente. Vou contar uma experiência pessoal para vocês.
Quando as minhas crianças elas estavam naquela faixa etária, a minha mais velha estava com cerca de 3 anos para 4 anos, o meu segundo filho estava com cerca de 1 para 2 anos, e a minha mais nova estava com quase 1 ano, né? Eu estava desempregado. Na verdade, aconteceu um equívoco contratual, fui chamado por uma empresa, e aí eu estava aguardando aquela empresa, meus documentos estavam todos presos aí numa multinacional. Mas no meio daquele desemprego todo, nossas crianças ali, eu falei com a minha esposa, olha, isso é uma opção nossa, não estou recriminando quem faça diferente, é o que a dona Rosângela falou, são opções, são escolhas. O que nós escolhemos? Eu falei, eu até brinquei assim, olha, nós vamos comer arroz com arroz, mas nós vamos ficar com as nossas crianças nesse momento aqui. Então, eu saía para brincar com meus filhos, eu tinha uma bicicleta, então eu colocava a mais velha na garupa, o mais novo numa cestinha que tinha, né, a mais novinha ficava com a mãe, e eu ia rodar, e aí algumas pessoas olhavam assim, que pai é esse? Quer dizer, um pai desempregado passeando com os filhos, na verdade não estava desempregado, eu estava aguardando uma vaga que acabou não saindo, mas aí eu fui procurar então outro trabalho. Eu era um pai aguardando um emprego, que vi naquele momento a chance de poder ficar com os meus filhos, porque a gente tem uma opção a fazer, ou a gente ficava ali o dia inteiro se irmoendo, o que vai ser de nós amanhã, vai ter janta, não sei o quê. Gente, no meio da miséria, eu tenho 2 crianças, eu tenho 3 crianças, essa que eu levava na bicicleta, né? Eu tenho 3 crianças de quem cuidar, a quem amar, vou curtir meus filhos, mas curtir os filhos no meio da miséria não tem problema. As crianças querem amor. E aí, se eu não tinha lá dinheiro para levá-lo nesses shoppings chiques que o Henri frequentava, a gente tinha o bairro, tinha o parquinho, tinha a paisagem. Eu ia andar com meus meninos e eles se divertiam à beça. Nem sei se lembram disso porque eram muito criancinhas, mas era assim. Então, como a dona Rosângela disse, são escolhas, doutora Sânia, escolhas. E aí, quem está do alto do seu privilégio vai ficar pensando que escolha determinada coisa que tem a ver com privilégio. E vai ficar julgando a mulher não privilegiada pela escolha que lhe foi possível fazer ou pelo apontamento que ela está fazendo no macho probleminha. Então, são essas situações. Eu sei que existem momentos na vida que são pesados, mas a gente tem de tratar de não fazer os pesados a vida toda. São escolhas. Escolhas. Eu escolhi não entregar meus filhos à época a creches, ao MEI, a essas situações públicas, em determinado período. Chegou um momento em que eles tinham condições de ser alfabetizados e começaram a frequentar a escola infantil. São escolhas. Porque às vezes a gente faz uma escolha, não vamos contratar uma babá. Né? Não estou dizendo que as babás façam isso, mas isso acontece. Aí a babá está molestando as suas crianças, ou o instrutor lá da instituição que a criança fica porque o pai precisa trabalhar. Então a gente tem que fazer escolhas. E aí eu não estou dizendo que a minha escolha foi boa nem foi má. Foram as minhas escolhas. Como as escolhas do Liniel foram as escolhas dele. O que não dá é para a doutora Sânia ficar assim, eu preciso justificar este macho. Ele está num lugar privilegiado, ele está acusando a ex-mulher. Ele está acusando a ex-mulher. Entendeu? Sendo protegido pelas tradições da opinião pública, pela inerência privilegiada dos membros do processo, incluindo o pessoal da equipe dele, né? Porque ali, um da equipe do Leniel é um advogado que tem ligações com inimigos políticos de Jairo, a outra é uma mulher que está tendo por hábito nesse processo desqualificar as mulheres do processo, né? E por aí vai. Não vamos render muito isso. A senhora, como avó zelosa, que se demonstrou aqui em todo momento, havendo essa desconfiança, o que seria mais arriscado? Colocar uma câmera para verificar isso ou retirar o seu neto desse cenário? Essa pergunta é capciosa, né? O que você acha que a mãe deveria fazer neste momento? Escolher comprar uma câmera para comprovar ou tirar o menino do recinto? Essa é uma pergunta tão técnica quanto desprovida do senso de realidade. Primeira coisa, a mãe diante do seu filho, ela não vai pensar em desfazer do filho retirando-o do local. E segundo, que as coisas não são assim puristas desse jeito não. A mãe estava ali com o filho,
ela confiava no homem, é igual eu falei anteriormente neste vídeo ainda, ela via indícios de alguma coisa, mas ver indícios não significa ter um julgamento preposto, ou seja, se eu vejo indícios que um filho meu possa estar viciado em algo e vejo que com isso ele possa até roubar algum dinheiro meu para manter o vício, né, porque ele quer roubar do pai, é para manter o vício, ainda assim não quer dizer que depois desse pensamento eu saia de lá achando que meu filho é ladrão e vou colocar tranca nas minhas gavetas, não. Foi mais ou menos esse o estilo da desconfiança da professora Monique. Então por isso que eu falo que a pergunta da doutora Sâmia é tão técnica quanto desprovida do senso de realidade. Porque não é essa escolha, ou comprar a câmera ou tirar o menino do recinto. Claro que se a câmera registrasse as violências, com certeza ela ia retirar o menino do recinto, ela ia cair num quebra-pau, talvez cairia até no que o senso comum faz, eu quebrei ele todinho, aí ela iria presa por isso. Por quê? Porque ela atentou contra um homem eleito democraticamente no 5º mandato, doutor Jairinho. Então as coisas não são tão simples assim não, doutora Sâmia. Porque de qualquer maneira ela precisaria comprovar as suspeitas dela. Era o que ela estava tentando fazer, só que o algoz foi mais veloz. E segundo, é aquela suspeita vinda com... Meu Deus, será que eu estou... Não é possível. Não, o Jairo não pode ser assim. Não, mas o engraçado, o Henri mancou já tarde, mas abraçou o tio, apresentou o tio, foi na psicóloga e não falou mal do tio. Então, era um pensamento confusional. A pessoa fica assim, será que eu não estou pensando coisa demais, não? Será que você não passou por isso, não, doutora Sâmia? Não nesse sentido tão violento, mas você nunca se sentiu culpada por estar pensando coisas de quem você não gostaria de pensar? Isso acontece com o filho em relação à mãe, com mãe em relação ao filho, com mulher em relação ao marido, com advogado em relação à juíza. Acontece tanto. Então, às vezes, você tem uma intuição, mas junto com a sua intuição tem muitas afetividades ali para maquiar aquela intuição. A juíza tem dado sinais, olha só, a juíza está titubeante, igual a Monique em relação ao filho. É porque ela dá sinais, né, de que ela vê o teor patriarcal do processo. Ela já entendeu que a professora Monique está sendo vítima do patriarcalismo que constitui a sociedade, o júri e os membros do processo, e até a família, talvez, da ré, no caso. Também vejo ameaça à ordem pública no tocante à própria segurança, vírgula, em especial da ré Monique, vírgula, que vem sendo bastante criticada nas redes sociais, alvo de comentários, inclusive de ódio, o que está a merecer proteção também a ela, que já agora sofre também discriminação causada pela sociedade patriarcal em que se vive. Bom, além do que, como eu coloquei na minha decisão, eu pessoalmente acho que diante da reação da sociedade a ré Monique, até ela corre risco, né? Porque a gente vive numa sociedade patriarcal em que a primeira culpada sempre vai ser apontada a mulher. Então eu fico preocupada com ela, até ela dentro de casa. Eu tenho muita preocupação pela segurança física da ré Monique. Para você ter uma ideia, amanhã eu não vou me lembrar de um depoimento que foi dito aqui, vou precisar ouvir tudo de novo na fita. A opinião pública afeta de alguma maneira ou não? Não, porque, primeiro que eu não vejo nada. O que eu tenho, quando eu me manifestei com relação a Monique, é o que tem chegado a mim das pessoas me contarem, tá? Que é um ódio profundo a ela, que, na minha opinião, é inexplicável, porque que ela é alvo de maior ódio do que Jairinho, por exemplo. Não consigo entender isso, né? Sim, Mas... isso me chega já através de terceiros, que eu tenho, são pessoas de credibilidade, eu acredito, mas eu não olho rede social, eu não tenho rede social, né? E não gosto de ver notícia de polícia, então eu pouco fico sabendo disso. E, sinceramente, mais uma vez, eu já me calejei com essa coisa de opinião pública, né? Eu quero fazer meu trabalho é técnico, né? Preciso me manter imparcial, e vou trabalhando nesse sentido, com os meus mecanismos aqui, que eu tenho internos, para me defender disso.
Aí ela está titubeando assim, mas, por exemplo, está tendo agora aquela história, que não é uma história, é uma realidade, a família está temerosa, da perseguição à Monique na cadeia, porque não vão querer deixar essa mulher falar. E você vai vendo tudo quanto é coisa sendo produzida. Ah, é a Monique que não quer falar, está inventando isso para poder desmembrar o processo. Mas se o processo for desmembrado, ela vai falar, porque tudo que ela quer é falar. Ela foi impedida pelos primeiros advogados do caso, quando ela ia contar tudo no dia da simulação, né? Ela foi impedida quando o delegado não quis ouvir o que estava na carta dela. Ela foi impedida no processo, que vai deixando ela sendo a última a falar, mas até ela falar, ela já está toda difamada, toda estrupiada em relação à opinião pública. Ela está sendo impedida de falar e tudo que ela quer é falar. Mas eu estava dizendo, a juíza vai ficando titubeante, porque é assim que a gente fica mesmo. Você tem um afeto, você tem uma intuição e você tem muitos discursos de todos os tipos de preconceito. Então a minha solidariedade à juíza. Tomara que ela ouça as suas intuições de mulher que tem poder de socorrer mulheres periféricas que ela sabe que não cometeram esse crime do qual tentam acusá-las. Né? No caso da mulher periférica Monique Medeiros. Que ela use essa intuição, que ela seja imponente. Esse é um desejo. A realidade é que a gente vai ver como é que vai acontecer. Mas fundamentos ela tem. Tomara que ela esteja tendo acesso a materiais que a façam pensar não apenas juridicamente, mas de forma ética e humana. Muito obrigado a você que me acompanhou nesses vídeos e a gente para por aqui a análise desses depoimentos. Mas ainda vamos continuar vez por outra falando do caso Henri, porque ele é um caso modelo. Se você quiser falar comigo, vá às minhas redes sociais, lá no particular dessas redes, né? Eu estou aí no Instagram, no Facebook, no Twitter, na descrição deste vídeo. E tem uma playlist onde eu tenho reunido todas essas reflexões sobre o caso Henri, relativamente aos direitos da professora Monique. E no mais, a gente vai se falando por aí. Dê o seu like, compartilhe. A gente precisa, pelo menos, alcançar um público próximo desses que estão difamando a professora o dia inteiro. Então dê o seu like, compartilhe, inscreva-se neste canal e aperte o sininho para você receber as notificações. Mais uma vez, meu muito obrigado.